que agora está gravando, né? Vocês conseguem ver que está sendo gravado? Tá sim. Ok. Tá. Então, Paulo, podemos começar. Tá bom. Então, deixa eu só minimizar aqui para eu... Eita. É que deu uma travada agora aqui para mim. Acho que está todo mundo hoje com a internet um pouco devagar, né? Tá. Pronto. Bom, Agenda Cristã é o capítulo 6, em seu benefício. Não se agaste com o ignorante. Certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminarão seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. Bom, são algumas lições, algumas coisinhas que nós podemos observar. E logo de cara, o que me chamou a atenção foi evitar o aborrecimento com as pessoas fanatizadas. Eu acho que hoje está assim, muito evidente, né? Principalmente na política. Então, a questão de você, muitas vezes, deixar de pensar no bem comum para que você favoreça o seu pensamento ou a sua ideia, ou mesmo porque você não quer dar o braço a torcer, né, em relação a uma situação que a gente percebe não está favorecendo ao povo brasileiro, né? E não simplesmente só em relação a um presidente, mas a um governador e a outros políticos, né? Então, hoje existe uma questão de que meio parece que uma torcida, né? E torcida de maneira fanatizada, né? Olha, não quero olhar ao seu lado, ou algumas coisas ocorreram, ou políticos passados erraram, então você torcia para um, agora eu tenho o direito de torcer para o outro, e aí leva a tudo que nós estamos vivendo nesse momento em relação também à política, né? Então, fecha-se o olho para que você tenha uma opinião, né? E fique preso a ela. Então, isso foi algo que já me chamou bastante a atenção e a gente acaba, às vezes, se chateando, né, em relação a isso, mas, como se diz, isso parar o né? Então, claro, você tem excessos, né? Mas a gente acaba tendo mais dessa forma, e você acha que essa palavra de apoio pode fazer com que essa pessoa se segura, seja uma forma. E às vezes a gente vê pessoas que fazem isso com muita facilidade, né? Mas o apoio de vocês é sempre importante em relação a isso.
É isso mesmo, Paulo, apoio geral mesmo, uns com os outros, né? E Sim. o que você falou da questão do fanatismo, realmente, tudo que vira um fanatismo, as pessoas acabam não enxergando a razão, né? E vai muito pela fala do outro, e se contagia, se contamina, e o grupo aumenta, e você não tem mais olhos para nada. E você não pensa, né? Né? Não pensa. E toda a fala dessa leitura vai muito para a gente compreender, né? Você viu? Compreenda o mal criado, né? Porque ele tem o fígado estragado, É, nervos doentes, alguma coisa assim. E, é, então, é, a é, compreensão é sempre isso, é o que você deu de exemplo. Uns têm mais facilidade para algumas coisas, outras para outras coisas, e a gente precisa saber compreender, precisa ter a empatia sempre, né? É uma Essa lição. semana ocorreu também a mesma coisa em relação à religião, né? Ao culto, né? Então, olha, libera-se para ir para o culto, né? Libera-se para ir para a igreja, mas aquela questão, olha, Deus não é onipresente, né? Deus não está em tudo. Então, de repente, sim, às vezes a necessidade de se agrupar e discutir é interessante. Nós conseguimos, de certa maneira, fazer isso, né, online. Eu acho que, por exemplo, faltou-se pensar-se mais isso por outras religiões, ou às vezes não existe até o interesse, né? Ou seja, o interesse está, na verdade, em trazer as pessoas para conseguirem unir energia, e sim, de repente, de maneira financeira, né? Mas, infelizmente, esse é o ser humano. É isso aí. Muito bom, Eu queria Paulo. só falar Obrigada. um pouquinho da Sim, claro, última, né? Vivi. E assim, o que me lembrou, quando ele fala perdoe ao mal, a vida se encarregará dele, eu acho que tem uma questão que a gente precisa só tomar um pouco de cuidado, porque assim, né? De entender que cada um tem o seu tempo aqui, né? E não aquela coisa, tá vendo? Ele é ruim, deixa que a vida vai dar as provas para ele, né? Tá vendo? Deixa aí, a hora dele vai chegar. Eu acho que não isso, né? Mas a gente saber que aquele irmão nosso que fez uma coisa ruim, ele ainda não está no tempo de compreender, né? Sim. E que Nós é quer que temos, né? não, ele vai ter oportunidade. Quando fala a vida se encarregará dele, não olhar com esse olhar, tá vendo? Ó, a vida vai mostrar e vai lá castigar. Mas Castigar, né? com esse olhar de que Deus dá o tempo para cada um e que todos nós seremos perfeitos um dia, né? Então, se nesse momento ele não pode fazer melhor, mas a gente dá essa oportunidade, mas saber que ele está nesse caminho, né? Então, conseguir olhar com amor, ou pelo menos não com repreensão e com Crítica, raiva, né? né? Com raiva. Que ele seja. É isso. Viviane, eu acho que isso que você falou também se encaixa quando coloca nessa questão de desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. A questão aí do desertor é, de repente, você abandonar o seu caminho, ou, né, o que você, a sua, né, Os nossos irmãos que abandonaram aí por um momento o seu projeto reencarnatório, né? Exato, e aí você voltará à lição mais tarde, né? Então você vai ter que refazer. Então, lembrar disso, né? Dessa bondade de Deus que é permitir que a gente caminhe no tempo que a gente consegue, né? Legal. Ótimo. Renata, com você agora. Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer aos nossos professores e toda a espiritualidade que nos acompanha. Que tenhamos um ótimo aproveitamento dos estudos. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em nosso favor, de todos aqueles
que nos compartilham a existência. Que assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. Vamos lá, então, Noeli? Agora é o Evangelho, né? Isso. Bom, o Evangelho é o final é o capítulo 7 ainda, bem-aventurados os pobres de espírito, e os itens 11 e 12, eles se referem a instruções dos espíritos, que são mensagens psicografadas, como o Lacordaire fala, do item 11, ele fala: aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Então, dentro do tema que foi discutido nesse capítulo, né, de Bem-aventurados os pobres de espírito, a respeito do orgulho e da humildade, então a gente tem nos itens 11 e 12, dois espíritos que vieram dar o testemunho deles, alertando a humanidade a respeito da necessidade da gente estar atento à humildade, né, de deixar o orgulho de lado. Então, o Lacordaire, ele fala aí: sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Então, muitas pessoas são orgulhosas, né, mas colocam uma capa assim de disfarce, né, e de humildade que não existe. Então, isso acaba prejudicando a pessoa na evolução, né? Então, a mensagem do Lacordaire é muito linda, foi editada em Constantina, 1863, vale a pena ler na íntegra, só que não dá para ler na íntegra aqui, porque eu li ela na íntegra cronometrando, só ela dá 13 minutos, uma coisa assim. Mas eu acho que depois vocês podem pegar, né, o Evangelho e ler na íntegra, porque ele, acho que é ele, né, fala de uma forma bastante emocionante. Eu destaquei algumas coisas que ele coloca. Então, ele coloca que a humildade é uma virtude que atualmente é muito esquecida entre nós e que sem ela a gente não pode ser caridoso com o próximo. Que a humildade nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que eles devem se auxiliar mutuamente, e a humildade induz ao bem. Sem a humildade, apenas nos adornamos das virtudes, como eu já tinha dito, né? E aí ele destaca que o orgulho é o terrível adversário da humildade. Ele destaca também que Deus fala, né, que são bem-aventurados os pobres de espírito, porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas que eles têm pelos seus méritos, e eles se consideram de essência mais pura do que os pobres. E ele alerta que não, que o envoltório do pobre é o mesmo que o do rico, que a única diferença que tem são as vestes, né? É o que é externo, mas que a pessoa, em essência, elas são iguais. E que tem alguns, né, na época que foi escrito, que falava da nobreza do sangue, né, e que a química não provou diferença nenhuma entre o sangue das pessoas, somos todos iguais, né? E ele coloca uma coisa aqui que eu achei bastante forte, né? Ao ouvires isso, de que todos somos iguais, bem eu sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Né? Então, isso é forte. Né? Eu até ajudo, mas eu fico longe, porque eu sou melhor, porque se eu chegar perto, eu vou
né? Vai ter alguma coisa que vai passar para mim. Então, tem essa questão. Eu até ajudo, mas eu fico longe. Então, aí o orgulho continua predominante, né? Aí ele fala também, ele destaca a questão das encarnações, né? Que o rico já pode ter sido miserável um dia, e que as riquezas não são eternas. Então ele diz assim: lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Alertando para o que acontece para a pessoa depois do desencarne, né? Para gozar a aventura dos eleitos, os títulos necessários não são os da nobreza, e sim o da caridade e da humildade. Depois ele cita algumas situações, né? Ele fala de uma mãe que ela fala de uma mãe que luta para uma mãe pobre que luta, que se humilha para conseguir o pão dos seus filhos, e exalta, falando assim: espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Fala também da questão das pessoas, dá um exemplo, né, de uma moça que vê as outras que são mais ricas passando com vestes bonitas, com roupas bonitas, e chora porque gostaria de ter a mesma coisa. E ele alerta: se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Aos que sofrem injustiças, ele fala para ser indulgente com as faltas dos irmãos, né, para suportar as calúnias, porque Deus vai compensar. Para suportar com coragem as humilhações, é necessário ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. E aí ele fala uma frase que eu destaquei aí também: fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Então, isso é muito forte, né, também, e assim, para pensar nisso, né, na ideia de Deus que se coloca e que leva aos erros, né, de cujo o orgulho é o pior, segundo ele. Então, eu coloquei só para ler na íntegra o último trechinho. Ele fala: quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. Que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos, assim seja. Então, ele coloca a necessidade de que eles estão procurando ajudar, né, mas que depende da gente mudar esse conceito, né, de Deus, que estava muito forte ainda na época que foi escrito isso. Hoje já está um pouco mais, esse conceito mais ampliado, mas mesmo assim
a questão do orgulho e do descaso, da indiferença ainda está muito grande, né? Então, cabe a nós mudar para que isso melhore. Depois, no item 12, Adolfo, que é o bispo de Argel, escreve, em 1862, Marmande, também na mesma, falando sobre o orgulho, né, que desprezastes a santa e divina moral de Cristo. Generaliza-se o mal-estar. Parece que está falando de hoje, hein? É incrível que a gente progrediu um pouco, mas a gente ainda tem muito que progredir, né? É tão atual. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. O orgulho, eis a fonte de vossos males. Mais uma vez, destacando o orgulho. Aplicai-vos em destruir o orgulho. Aí ele coloca que o meio infalível disso é tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, que é o que nós estamos estudando, né? Lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. E a gente já falou também da gente interpretar as leis do jeito que melhor aprover, né, para a gente. Ele fala, quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem ter eles em se corrigirem de seus defeitos? O orgulho se mostra indulgente para tudo que o lisonjeia. O dinheiro, necessidades materiais sobrepujando o bom senso e a razão, querer elevar-se acima do seu irmão, tudo isso leva à decadência moral, leva a humanidade à decadência moral. E ele encerra, então, com uma oração, com uma fala dele também. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou aos seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, per-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. E, finalmente, a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Então, mais uma vez, alertando, implorando para que a gente abra os olhos e mude a forma de se relacionar, né? Deixando a caridade se sobressair. Aí eu coloquei aí no último quadrinho, ligando isso que foi falado sobre orgulho e humildade com o que a gente falou, né, do livre-arbítrio, da escolha, né, da lei da liberdade que a gente está falando. E aí eu achei essa figura aqui que diz, existem duas formas de enfrentar a vida, são duas escolhas, até tem quem viu aí o slide que eu postei, tem um homem olhando para duas setinhas, duas direções a seguir. Uma é com orgulho, acreditando que sabe tudo. A outra é com humildade, reconhecendo que tem muito a aprender. Então, Jesus disse, conheceis a liberdade e a verdade vos libertará. Nós estamos falando de liberdade, né? Então a liberdade vem por meio do conhecimento da verdade de que Deus é a força suprema, né? Ela nos liberta das nossas imperfeições morais, cujo orgulho é a principal imperfeição. Em estado de humildade, entramos no reino dos céus, que está dentro de nós, como ensinou Jesus, citado por João, capítulo 17, versículo 21. Então, é isso, né? Dentro da lei da liberdade, da questão do orgulho e da humildade, nós temos o caminho aí a escolher. E eles, nesses itens 11 e 12, eles nos alertam, e basicamente, assim, o texto, lendo ele, eles imploram para a gente abrir os olhos e mudar o rumo daquilo que a gente está pensando em fazer. Então, é isso, esses itens aí. Muito bom. De verdade, né? Acho que sempre a gente está tendo lição sobre a gente não se iludir, né? Com o orgulho, com as vantagens, aparentemente, que a riqueza
pode trazer, né? A gente precisa realmente manter o nosso propósito, né? Ressignificar as coisas que a gente, às vezes, pensa em querer ter, ou acha que a gente é mais que o outro, né? Naquele orgulho. E eu acho que a gente precisa ter determinação e vontade realmente de colocar isso dentro da gente. Então, quase todas as nossas aulas a gente ouve algum tema falando sobre o orgulho, e é bem isso. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, eu acho que isso alertou, né, das coisas que a gente tem falseado e que a gente disfarça, né, que a gente coloca uma veste, das mensagens subliminares que existem nas coisas que a gente acaba fazendo, que a gente cresce com elas, a gente cresce ouvindo conceitos que não são verdadeiros, que são preconceituosos, que não tem a questão da humildade envolvida, e a gente reproduz isso. Então, a gente está estudando isso, e a nossa responsabilidade acaba ficando cada vez maior para que a gente preste atenção naquilo que a gente faz ou fala, e até mesmo pensa, né? Se aquilo está dentro daquilo que a gente está estudando realmente, é dentro daquilo que colocaram, né, na gente, no caminho aí. É verdade. Muito bom. Bom, então, hoje a gente vai, dentro, né, da lei de liberdade, a gente vai falar sobre fatalidade. Então, o realismo dos acontecimentos determinado, que não há o que a criatura humana possa aí fazer para alterar essa realidade. E aí, falando sobre aquela imagem que a Noeli acabou de passar aí para a gente, né, Noeli? Que é bem isso, né? A gente tem que escolher o caminho. Então, a fatalidade é tudo aquilo que a gente precisa entender, que no meio de tudo isso ainda tem o nosso livre, que, como a Glória colocou para a gente na aula passada, nós temos a liberdade de agir, né? Esse é o nosso livre-arbítrio. E que sem ele, a gente seria como uma máquina. Por isso que ele existe. Agora, sem o livre-arbítrio também, nós não teríamos culpa por praticar o mal. E também não teríamos mérito por praticar o bem, né? E como a gente vai falar sobre a fatalidade, eu pergunto para vocês, a fatalidade existe? O que vocês acham? Aldinei quer falar? Será que já não foi programado tudo isso? Né? Pode ser fatalidade para nós, mas dentro de processos reencarnatórios, será que isso não foi planejado? Eu fico me perguntando isso, se realmente existe fatalidade. É uma pergunta que a gente se faz sempre. Então, olha só o que a gente aprende com a nossa doutrina. Ela existe com relação às provas materiais que independem da nossa forma de agir. Olha só. Então, existe fatalidade com provas materiais, que independe da gente tomar uma ação ou não. Como esse exemplo aí do avião que caiu. Você não teve uma ação sobre isso diretamente, você não fez nenhuma ação para impedir esse acontecimento. E também ela não existe com relação aos atos da vida moral. Esses têm origem no próprio homem, na sua liberdade de escolher. Então, gente, olha só, o Espiritismo nos apresenta ensinamentos mais concordantes com a justiça, a bondade e a misericórdia divina. Então, a fatalidade ela é entendida como um produto do livre-arbítrio. Olha como é forte essa a fatalidade versus aí o livre-arbítrio. Porque os acontecimentos eles vão resultar de acordo com as escolhas prévias definidas, na maioria das vezes, lá no plano espiritual. Então, olha só, essas escolhas refletem sempre a necessidade do nosso progresso espiritual, mas elas podem ser modificadas segundo o nosso livre-arbítrio, ou até replanejadas, se considerando um benefício que pode resultar para alguém.
Então, na verdade, o planejamento reencarnatório, ele é flexível, ele é adaptado às circunstâncias e aos resultados esperados. Então, olha só, por essa razão, os espíritos afirmam: a fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer ou desaparecer deste mundo. Então, a gente precisa entender que, voltando na questão do livre-arbítrio versus fatalidade, a gente até pode resumir essa questão da seguinte forma, né? O homem, ele não é fatalmente levado ao mal. Agora, os atos que ele pratica não foi previamente determinados. A condição que eu estou, né, que eu me encontro agora, é que pode ter sido prevista lá no planejamento reencarnatório. Mas os atos, isso vai decorrer sempre do meu livre-arbítrio. Então, não há fatalidade quanto a isso. Eles não são predestinados, os atos. Então, os crimes cometidos não resultam de uma sentença do destino, mas sim de uma escolha, né? E, geralmente, o livre-arbítrio ele também pode ser por prova ou por expiação. Escolher uma existência em que eu seja arrastado ao crime, quer por meio que eu estou, sei lá, onde eu moro, quer pelas circunstâncias que venham, eu vou ter sempre o meu livre-arbítrio, eu vou ter sempre, ou vou agir ou não vou agir. Então, percebam que tem essa diferença entre a fatalidade e o livre-arbítrio. Então, olha, fatalidade, normalmente, ela acaba se restringindo às ações físicas, às condições materiais nas quais eu estou vivendo, nas quais eu me encontro. Mas, como eu ajo, vai sempre depender do nosso livre-arbítrio, que a gente viu bastante isso na aula passada, né? Então, vamos lá. Olha só uma pergunta do Livro dos Espíritos, a 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que a gente está acabando de aprender agora? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E, neste caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? Então, o que vocês entendem de tudo que a gente acabou de ouvir, né, dos ensinamentos da doutrina? A resposta a essa pergunta é assim: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez, olha só, antes de encarnar, ao submeter-se a alguma prova, aquela prova que ele já se planejou. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesmo da posição em que ele vem achar-se colocado. Então, olha, falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais, o espírito conserva o seu livre-arbítrio. Sempre será livre para escolher entre o bem e o mal, e para ceder ou não a uma tentação. Tudo bem por aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Está claro? Deixa eu perguntar, Rita, Sim, uma situação, só para eu continuar desse ponto aqui, que às vezes eu vou um pouco devagar. Por exemplo, no caso aí o termo fatalidade, pela colocação segundo o Espiritismo, a gente tem que esquecer a conotação vinda do nosso dicionário, porque pelo dicionário é o que é inevitável, certo? E aqui seria uma ação praticamente encarnada, que praticamente quando a gente nasce ou morre aqui, transita entre a erraticidade e a vida encarnada. Enfim, até aí eu peguei. Então, seria como se posso te dizer, errados ao termo assim, fatalmente todos iremos evoluir. Fatalmente, né? Todos iremos evoluir. Sim. De alguma forma ou outra você vai evoluir. Porque se você... Pode continuar, depois eu falo. Então assim, a gente vincula muito fatalidade a alguma coisa trágica, e não é bem assim, então. Não. Seria
um acontecimento prévio e também, segundo, influenciado pelo nosso livre-arbítrio. Exatamente isso, Laudinei, certinho o seu raciocínio. Nós fizemos um planejamento. Agora, quando a gente vem e encarna, a gente esquece aquilo que foi programado, mas e conserva o nosso livre-arbítrio. Ou eu vou seguir aquilo que eu consegui ser forte, tomo uma decisão, tomo um caminho, ou tomo outra. Então, é bem isso mesmo, tá certinho o teu entendimento. É isso aí. Ô, Rita, deixa eu perguntar também, então, seguindo essa ideia aí também, então, de repente, eu posso ter uma fatalidade programada, mas como uma lição, mas, de repente, de acordo com o meu livre-arbítrio ou as decisões morais que eu tome, isso pode acabar não acontecendo. Pode ser alterado, exatamente. Pode ser alterado. Pode ser alterado. Principalmente se for em prol, tanto seu como de alguém, como a gente viu. É isso aí. Aí eu posso estar envolvido numa fatalidade que não era minha. Porque você fez a sua escolha. Você pegou isso para você, de alguma forma, quando você fez a sua escolha. E essa ideia, Laudinei, que você falou, a gente sempre, quando ouve falar em fatalidade, é uma coisa, né, trágica mesmo, né? Uma fatalidade, é um fado, uma coisa, essa formação que a gente carrega conosco, né? Tem várias perguntas aqui que Allan Kardec fez e que ajuda a gente a ir entendendo o livre-arbítrio e mais a fatalidade. Olha só a pergunta 852. Existem pessoas que parecem ser perseguidas pela fatalidade? Porque a gente vê que tem pessoas que acontece tudo para elas, né? Assim, de não bom. Você fala, nossa, mas que vida tem essa pessoa, né? Vocês querem tentar pensar nessa resposta e falar alguma coisa? Antes de eu passar para o próximo slide, que vem a resposta que a gente tanto pergunta, né? Nossa, mas que karma essa pessoa, né? Ela nasceu só para sofrer, né? Que coisa. Não é lei de causa e efeito? Também. Olha só, talvez sejam provas a que elas devem se submeter e que elas mesmas escolheram antes de encarnar. O homem, muitas vezes, ele culpa o destino por coisas que, muitas vezes, é consequência das faltas dele mesmo. Então, essas fatalidades, às vezes, que acontece muito com uma pessoa só, não podemos esquecer que, às vezes, ela fez essa escolha, né? Ela que quis essas provas. E aí é uma questão de, muitas vezes, ser consequência também das minhas faltas, né? E aí acaba acontecendo desgraça atrás de desgraça, digamos assim, as fatalidades que vêm acontecendo. Qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora não chegou, não morremos? O que vocês acham? Do que a gente acabou de aprender. Eu acho que pode acontecer, sim, porque existem relatos em obras que eu já vi da pessoa ainda estar embebido de fluido vital e ter desencarnado e vem programada essa quantidade para estar acabando, então, sei lá, acho que tudo pode acontecer. Olha só, gente, o homem não morre antes que chegue sua hora. Quando chegar seu momento, nada irá impedi-la. Deus sabe com antecedência qual é o tipo de morte que cada um terá, e muitas vezes o espírito também sabe. Uma vez que isso lhe foi revelado, quando ele escolheu o tipo de existência que viveria na Terra. Foi essa resposta que a espiritualidade deu a essa pergunta. Então, ele não morre antes que chegue a hora. Claro, gente, que tem N situações que pode antecipar isso, porque eu fiz as minhas escolhas erradas, né? O suicídio, por exemplo, né, Rita? Exatamente. Tem aquele suicídio, inclusive, que ele não é... A gente não entende que é suicídio, mas a gente já leu bastante coisa a respeito disso. Eles falam que é o suicídio inconsciente, né? Olha essa pergunta.
Existem fatos que forçosamente devam ocorrer e que a vontade dos espíritos não pode evitar? Existem fatos que forçosamente devam ocorrer e que a vontade dos espíritos não pode evitar? E aí? Vamos ver o que eles Só falam. se eu acredito que em reencarnação compulsória isso pode acontecer, quando é por uma reencarnação compulsória. Olha aqui. Sim, mas esses fatos não foram vistos pelo homem na condição de espíritos desencarnado, quando ele fez a sua escolha. Então, entretanto, não se deve acreditar que tudo o que aconteceu esteja escrito, como se costuma dizer. Ah, estava escrito, Maktub, né? Estava escrito, por isso que aconteceu. Então, é importante a gente entender apenas as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir na evolução moral, são previstos por Deus, porque são úteis ao aperfeiçoamento e à educação de todos. Então, isso é fato, né? Não dá para Como uma pandemia, sim. Isso, exatamente. O homem pode, por sua vontade, por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam se realizar? Ele pode fazer com que acontecimentos que não deveriam se realizar ocorram, que é o contrário? Você acha que ele pode, por sua vontade, evitar alguma coisa que ia acontecer? Pelo que a gente comentou, acredito que sim, né? Pode, desde que esse aparente desvio caiba na vida que ele próprio escolheu. Além disso, para fazer o bem, que é o seu dever e único objetivo da vida, o homem pode também impedir o mal, especialmente aquele que possa contribuir para a produção de um mal ainda maior. Então, gente, a fatalidade que parece presidir os destinos materiais de nossa vida também é resultado do nosso livre-arbítrio. Então, a fatalidade de presidir, né, tomar conta dos destinos da nossa parte, da nossa vida material, também é resultante do nosso livre-arbítrio? O homem mesmo escolheu sua prova. Né? Quanto mais rude ela for, e melhor ele suportar, mais ele vai se elevar. Aqueles que passam a vida na abundância, desfrutando a felicidade humana, são espíritos fracos que permanecem estacionados. Acaba não vendo um outro lado para que ele realmente evolua, para que ele aprenda. Então, o homem, essa fala que essa mensagem fala, essa frase de Kardec, olha só, o homem é assim o árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Bom, vamos separar um pouquinho as coisas, só para ficar um pouquinho mais claro. Então, existem os acontecimentos materiais, certo? E existem os atos da nossa vida moral. Os acontecimentos materiais são sujeitos à fatalidade. Já os atos da vida moral são frutos das nossas escolhas. Tudo bem? Fatalidade versus escolhas. A gente tem as provas físicas, que podem ser escolhas feitas lá atrás, né? Que é uma espécie de destino. E tem as provas morais. As situações podem ser determinadas, já podem ser marcadas. As escolhas não, principalmente as infelizes. Assim, eu fiz esse slide é para dar mais uma resumida um pouco, né, no que a gente conversou, e que pode também ajudar um pouquinho
parece simples quando a gente fala fatalidade, livre-arbítrio, mas vocês veem como ela é mais complexa, né? Como a gente começa a pensar um pouquinho que tem coisa, não é eu nasci assim, eu vou morrer assim, isso já foi destinado, não. Olha quanta coisa que pode mudar, né? Quanta coisa no caminho que pode acontecer e algumas dúvidas que a gente tem em relação ao que já está certo e ao que eu escolhi para mim. Vejam bem, eu posso ter nascido num lugar onde a criminalidade corre solta, mas são as minhas que Deus é uma situação que ensina também, uma palavra, a gente fala em erraticidade, é aquele período que a gente acha a aplicação, que é a gente conhecimento do passado, né, do presente, para a gente ter conhecimento do que a gente pode fazer na nossa vida futura. Então, esse planejamento, a gente acaba definindo a família que eu vou nascer, como é que vai ser a minha anatomia do meu corpo, onde vai ser o meio que eu vou viver, né, o contexto social, a parte econômica, psicológica, política, religiosa. Então, isso tudo são situações necessárias para a gente atingir o nosso objetivo, que são as nossas provas. Então, a gente fica nessa parte toda se preparando para saber exatamente o que eu vou, qual vai ser a escolha, né, das provas, para que eu faça novamente a execução do meu reencarne, né? E aí acontece o esquecimento lá do nosso passado, apelos do cotidiano, e a gente tem aí uma diversidade imensa no caminho que a gente encontra, e em contrapartida a gente também tem aí o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, já que existe aí um esquecimento no passado. Eu terminei aqui, mas eu queria falar para vocês o seguinte, tem um estudo de caso, vocês estão conseguindo ver um slide aí ou não? Eu acho que eu deixei ele oculto, vocês estão vendo, então, né? Eu não sei se vocês chegaram se todo mundo leu o livro Os Mensageiros, que tem uma parte do capítulo 7, onde conta a história da vida de Otávio. Não sei se vocês já leram esse livro. E o Otávio, ele era um espírita desde berço, né? Mas ele acabou fracassando na programação dele, do que ele se propôs a fazer aí antes da sua última reencarnação. E esse texto de André Luiz, ele acaba nos ajudando a entender que mesmo quando a gente tem todo esse planejamento definido, né, pelos benfeitores espirituais antes da nossa reencarnação, que assim, sempre, da mesma forma, a gente sempre vai ter liberdade para agir e para fazer o que a gente quiser da nossa vida. E aí, nesse slide, se não ficar claro, depois eu conto mais detalhadamente um pouco a história, né, que passa nesse livro. Então, existem alguns acontecimentos, né? O Otávio, ele perde a mãe aos 13 anos de idade, aos 15 o pai se casa novamente, a mediunidade dele aflora nessa época e ele se revolta, a família o leva para um grupo espírita para ajudá-lo, e pedindo apelo, inclusive, da espiritualidade, né? E ele tinha muitas alucinações, ele achava que aquilo podia ser uma doença, alguma coisa, não que fosse uma mediunidade. E aí ele foi procurar uma ajuda médica. E aí ele, contando para o médico toda a vida dele, o médico sugeriu que ele começasse a ter experiências sexuais. Aos 20 anos, ele perde o pai. Aí tinham 6 crianças, 6 órfãos, que ele acabou abandonando, porque aos 22 anos o pai dele se casou novamente, essa madrasta tinha 3 filhos e levou junto, né, para morar todos juntos. E aí, aos 22 anos, ele perde a madrasta, ela fica doente, ela vai para um lugar de leprosos, né?
E ele não cuida dessas 6 pessoas que ficou praticamente sob a responsabilidade dele. Ele abandona esses órfãos. Ele fez um casamento meio que forçado também, e desse casamento ele teve um filho bastante problemático, e ele acabou desencarnando aos 40 anos. E tudo por conta dele beber muito, ele tinha desgosto, ele acabou, até por conta do excesso na vida sexual dele, ele acabou contraindo sífilis, né? E aí ele ficou preparando a preparação dele. Por conta dessas dívidas enormes que ele tinha, ele acabou tendo que se preparar novamente, por conta dessas grandes dívidas que ele tinha. E ele acabou... Aí 6 pessoas foram prejudicadas, né, que são esses órfãos. Ele deixou de fazer o atendimento e ele ficou 30 anos só nesse período de preparação, 30 anos. E aí teve todo um planejamento, né? Mediunidade, foi definido a questão do corpo, ele teria um corpo perfeito. Nesse planejamento, não era para ele se casar, e ele acabou encontrando uma pessoa, ele acabou tendo um filho, né? E não era para ele se casar. O planejamento dele era, ele não queria casamento. Mas mesmo assim, ele adotaria essas crianças, que seriam os irmãos e também os filhos da madrasta. A mãe dele era espírita, até por isso que fala que ele nasceu, ele tinha já no cerne a espiritualidade, né? Ele ficou órfão prematuramente, ele teve alguns sacrifícios iniciais, melhora proporcional ao desapego material, tudo isso foi planejado. E aí ele retorna material na medida da renúncia. Só que ele acabou fazendo tudo diferente. Inclusive essas crianças, essas 6 crianças que ele deveria ajudar, adotar, né, para ele cuidar, na verdade, eram os benfeitores que ajudaram muito ele enquanto ele estava naquela preparação, que ajudaram demais ele. E eles se propuseram também a vir para contribuir com ele de alguma forma, mas por livre-arbítrio ele tomou todas as decisões diferentes daquilo que ele tinha planejado, né? Ele acabou casando de uma forma não boa para ele. O filho dele também era um espírito bastante atormentado, que teve muitos problemas. E aí, quais são as consequências, né, imediatas? Então, ele teve aí um agravamento dos débitos, né? Ele foi um suicida inconsciente, até por conta do alcoolismo, da sífilis, né? E ele teve aí muita perturbação. E a questão futura, ele vai ter que fazer tudo de novo, uma nova preparação, novas escolhas, para vir e fazer uma nova execução. Então, eu acho, eu não sei se vocês conhecem essa parte do livro, né, onde o Otávio ele acaba contando para André Luiz que ele ficou, então, durante 30 anos seguidos se preparando para voltar. Então, isso acaba coincide, né, com esse estudo que a gente teve sobre a fatalidade. Então, algumas coisas a gente já tem autonomia para escolher e decidir junto com a espiritualidade. Outras não, a espiritualidade é que coloca para a gente, mas sempre juntos nessa programação, né? Você viu quantas coisas a gente já consegue decidir, né? Definir, digamos assim, nesse planejamento, nessa preparação toda. E aí, 30 anos se preparando, se programando, e depois, quando ele veio para cá, nada, pelo livre-arbítrio dele, não aconteceu nada do planejamento, né? Do que ele se propôs a fazer. E aí vem aquela reflexão para a gente, né? Nossa, e eu, né? O que eu me planejei? Qual que é a minha programação? Que provas que eu escolhi, né? Tô fazendo, é aquilo. A gente viu que o André Luiz queria muito entender a história daquele moço, o que tinha acontecido
com ele. Inclusive, a mãe dele, que desencarnou, também o ajudou lá no plano espiritual, na parte da preparação dele. Então, quando a gente lê, né, sobre fatalidade e livre-arbítrios, são duas coisas que caminham muito ali, ó, paralelo. Porque deixa de ser uma fatalidade se eu tomei atitudes, se eu fiz ações que mudaram tudo aquilo que eu me programei, me planejei. Então, eu acho que essa questão que aparece no livro Os Mensageiros, ele vem bastante a calhar aí com isso tudo. Ele dá um exemplo para a gente de como funciona, né, as fatalidades, o livre-arbítrio, as faltas que a gente acaba cometendo, os atos que eu tomo, né, as atitudes que eu ajo aqui, podem fazer tudo ser diferente daquilo que a gente, às vezes, teve uma grande oportunidade, ficamos tempo, né, nos preparando para um aperfeiçoamento, uma elevação, um aprendizado, e a gente põe tudo a perder. E deixa eu voltar um slide, que também essa frase aqui do Emmanuel, ele diz assim: não há fatalidade para o mal, e sim destinação para o bem. É por isso que a todas as criaturas foi concedida a bênção da razão como luz consciencial no caminho. Então, eu acho que Emmanuel, como sempre, né, ele tem uma linguagem assim que vem muito a calhar para a gente. E esse livro mesmo, tanto o Nosso Lar como Os Mensageiros, quando a gente lê ele, eu já li 2 vezes, parece que tem coisas que a gente aprende de uma forma até diferente, faz um sentido bem diferente para a gente. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, né, sobre o tema da aula de hoje. Espero ter conseguido transpassar aqui para vocês aquilo que a gente estuda, que a gente lê, e juntos podemos trocar ideias, o que eu não souber, a Gláucia também está aqui para dar um suporte para a gente. Aliás, Gláucia, se você quiser argumentar ou trazer alguma coisa dentro da aula de fatalidade, super bem-vindo, como sempre, tá? A gente ainda vai voltar ainda ao longo, vai e volta, porque tem muitas questões que vão surgindo, né? Uhum. Então, Assim a como aula o livre-arbítrio, né? A gente já falou na aula passada, e olha como a lei da fatalidade traz muito a questão do livre-arbítrio para a gente. Então, porque, na verdade, a gente estuda tudo separadinho, mas não é, tudo se entrelaça. Encaixa, então, né? a gente sempre volta aos mesmos temas, e a semana que vem vou trazer o vídeo do Haroldo Dutra, que fala de Brumadinho, para explicar por que a gente tem essas coisas acontecem, não só em desencarne coletivos, mas individualmente. Então, é mais um complemento, a gente vai indo e vai complementando as aulas anteriores, né? Porque tudo é entrelaçado. E aí vai fazendo sentido também, né? Parece que vai completando, a gente fixa mais alguns pontos, porque é exatamente isso, você caminha, volta e vê como que as coisas vão se encaixando, né? Isso. Legal. Ô, Sibéria, tudo bem? Não tinha te visto. Quer acrescentar alguma coisa, querida? Não, tudo legal. Essa história do Otávio é muito interessante, né? Muito, sim. E grava bem na gente, é verdade, foi bom. Bom, pessoal, então, se a gente não tem mais nada para colocar, ou se alguém quiser colocar alguma coisa, a gente ainda tem um tempinho, fiquem super à vontade. Se algumas coisas também não ficaram claras, a gente troca ideia, o que eu também não souber de pronto, eu vou pesquisar, a Gláucia também está aí, a Osibéria também está aí, enfim. Tá? Senão a gente vai seguir. A Grace que vai fazer as vibrações ou é o Plínio? O que ficou? A Grace? É a prece final.
Ah, tá. E as vibrações? Sou eu. Ah, legal. Pode começar? Por favor, Cléia. Tá. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente. Inspirando e expirando. Vamos imaginar uma luz passando por todas as partes do nosso corpo e nos preenchendo com muito amor, paz, alegria, humildade, benevolência. Essa luz começa a também a adentrar o local em que estamos, a nossa casa, os cômodos. É uma luz que vai passando por todos os cômodos da casa, irradiando também essa luz aos moradores da casa, passando também para as casas dos vizinhos. Uma luz que preenche todo o bairro em que estamos localizados. Essa luz se intensifica com muito amor e vai abrangendo toda a nossa cidade, as cidades vizinhas. Agora essa luz está no estado de São Paulo, percorrendo outros estados do nosso país, derramando muito amor a todos que vivem no nosso país. Animais, pessoas, plantas, uma luz que preenche todo o nosso país de muito amor. Essa luz continua expandindo, expandindo, vai percorrendo outros países do nosso planeta, intensificando para todos os locais do nosso planeta Terra. Neste momento, o planeta Terra está todo imerso nessa luz. Ele está vibrando em luz, muita luz em todo o planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Continuando nessa harmonia presente em todos, vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para esse estudo e grande aprendizado. Que eles nos auxiliem e conduzam nas práticas e caminhos de nossa evolução. Agradecemos também aos nossos bons espíritos amigos que nos acompanham nessa jornada. Que tenhamos muita fé e muita luz. Assim seja. Que assim seja. Agora eu vou deixar a Maria Helena montar a escala da próxima semana, né, Maria Helena? Isso. Quem faria a agenda cristã? Eu posso fazer, Maria Helena, Tânia. Tânia, tá. Quem que faz a prece inicial? Ninguém se habilita? O Plínio faz. Ah, pode ser. Quem falou? Laudinei? Laudinei. Laudinei, Maria Helena. Laudinei? Isso. Tá. O Evangelho? Eu faço. É o Plínio, Maria Helena. Plínio. Como que é? Vibração?
Posso fazer as vibrações, Renata? E prece final. Vou fazer a prece final. Tá bom, Paulo. Isso. Então, fechou aí a escala. Uma boa noite para vocês. Um ótimo final de semana. Pessoal, Tchau, pessoal. Um abraço. Boa noite, pessoal. Obrigada. E até nosso próximo encontro. Até. Boa noite a todos. Muito obrigado, gente. Tchau. Tchau, gente. Até a